Pessoal, dentro do G1 também é possível vocês estarem enviando documentos para os seus clientes. Esses envios dentro do G1, vocês podem tanto estar fazendo o envio avulso, o envio do recorrente e o envio do painel da folha. Eu vou ensiná-los a fazer primeiro o envio avulso. Bom, para o envio avulso, a gente vem no menu lateral, área do cliente e documentos. Aqui em documentos, clicando neste botãozinho verde de enviar documento, realizaremos o nosso envio avulso. Então, a descrição aqui pode ser treinamento da área do cliente, por exemplo. O cliente, para a gente selecionar, vocês podem ver que não tem todos aqui. Sempre aparecerá o cliente que tiver um cadastro de usuário. O departamento, você vai estar direcionando, e o documento. Pessoal, lembrando que lá no cadastro de usuário, se você tem um usuário que está para receber do departamento contábil e o outro do pessoal, somente a pessoa que estiver configurada para receber do contábil irá receber esse arquivo. E clicando para enviar. Aqui, como podemos ver, abrirá um rastreamento como se fosse do correio e vocês saberão se foi enviado ao cliente, se o cliente foi notificado e se o cliente baixou esse arquivo. Agora, iremos fazer o envio do painel do recorrente. Primeiro, precisamos ir até painéis colaboradores, recorrente, iremos filtrar apenas o cliente que queremos enviar. Pessoal, neste caso, estaremos enviando uma tarefa DAS. Tá? A tarefa ela precisa estar configurada antes de ser enviada ao cliente. Por quê? Caso a tarefa esteja configurada para ser integrada, ou seja, o robozinho fazer as baixas automáticas, se ela já estiver configurada para ser enviada, o robozinho irá anexar, concluir e o sistema já enviará automaticamente. Caso contrário, se você quer inserir um arquivo dentro da tarefa de forma manual, a tarefa também precisa ter essa configuração antes de estarmos anexando. Para fazer a configuração da tarefa, devemos vir em menu lateral, cadastros, tarefas. Vamos abrir a tarefa DAS, vir em configurações e a opção enviar tarefa ao cliente precisa estar selecionada. Bom, pessoal, agora eu irei fazer de forma manual, mas se no seu sistema estiver configurado para integrar, apenas coloque o documento na pastinha. Para fazer de forma manual, basta selecionar a tarefa do cliente, clicar em anexo, colocar o arquivo, alterar o nome da descrição e salvar. Na área do cliente, podemos ver que os dois documentos que enviamos, o avulso e o do recorrente, já está aparecendo para nós fazer o download. E podemos ver que o que tiver em verdinho é um documento pendente, o que estiver em vermelho é um documento atrasado e quando eles ficarem em branco é um documento baixado. Lembrando também que o envio do recorrente a gente também consegue estar monitorando o envio dele. Então, menu lateral, área do cliente, documentos e aqui aparecerá o nosso envio do recorrente. Vocês podem estar se guiando através da etiquetinha lateral, onde mostrará o tipo de envio que foi feito. Quando se trata de um envio do recorrente, aparecerá a tarefa e o cliente que foi enviado. Pessoal, agora iremos fazer o último tipo de envio, que é o envio da folha. Então, menu lateral, painéis colaboradores, folha. Na folha, podemos fazer dois tipos de envios. Primeiro, o envio manual, onde os documentos irão em um arquivo compactado. E o segundo tipo de envio que a gente pode fazer da folha é o envio automático dela. Vamos lá. A gente vai abrir a folha do nosso cliente. Então, vamos abrir a folha de novembro, por exemplo. Primeiro, independente da forma que vocês forem fazer os envios, tanto manual ou automático, vocês precisam configurar a tarefa para ser enviada ao cliente, tá? Então, mesmo se ela não for enviada automática, tem que ter essa configuração. Como nós realizaremos ela? A gente vai vir no menu, cadastros, tarefas. Pessoal, vamos pegar aqui como exemplo a tarefa CAGED.
a gente clica em cima da tarefa, vem na abinha de configurações e a opção de enviar tarefa ao cliente precisa estar habilitada e alterar. De volta à folha, pessoal, agora que a minha tarefa CAGED já está configurada para enviar para o cliente, vamos anexar um documento aqui dentro. Pessoal, estarei anexando o arquivo de forma manual também, mas se a sua tarefa está configurada para integrar, ou seja, fazer as baixas automáticas, não é necessário anexar de forma manual, tá bom? Iremos selecionar e clicar em anexo. Prontinho, o arquivo está anexado à nossa tarefa e agora iremos fazer a mesma situação em uma outra tarefa da folha. Então vamos supor que a apuração da folha vocês também enviam ao cliente. Pessoal, agora a nossa outra tarefa que também foi configurada está com anexo e eu estarei demonstrando o envio de mais um documento para vocês verem como que chega nesta pasta compactada. Então, a gente vai selecionar as tarefas que desejamos enviar ao cliente, ou vocês podem estar simplesmente selecionando esse checkbox separado, que as tarefas que estiverem configuradas para serem enviadas serão disparadas ao seu cliente, tá bom? Lembrando, tem que ter o anexo. Agora que selecionei as tarefas, clicamos para enviar para cliente e sim, prontinho, anexos enviado com sucesso. Pessoal, aqui na área do cliente aparece com a data de envio, a data de vencimento, da mesma forma que foi enviado a forma avulsa e o recorrente. O seu cliente clica para fazer download e virá em um arquivo zipado para ele. Pessoal, uma outra forma de fazer o envio manual é que antes da gente abrir a folha do nosso cliente, vocês podem já vir aqui direto no painel da folha, selecionar o cliente desejado e clicar em enviar anexos. Clicando aqui, podemos escolher o mês e se desejamos enviar novamente os documentos que já foram enviados ou não. Pessoal, agora explicarei como fazer o envio automático das folhas. Vamos lá. Primeiro, vamos abrir o painel da folha. Menu lateral, painéis colaboradores, folha. Abra a folha do cliente desejado. Vamos pegar de exemplo a tarefa FGTS e GPS. Pessoal, na parte de envio automática, vamos classificar em mais duas subdivisões, tá bom? A primeira vai ser a parte de envio imediato e a segunda que vai ser realmente o envio automático, tá bom? Pessoal, essas duas subdivisões que eu classifiquei para vocês, as duas seguem a mesma regra, vão enviar na data de entrega da folha. Então aqui vamos pegar como exemplo, a minha data de entrega é no dia 18. Se o seu escritório envia a folha do cliente, por exemplo, na mesma data de fechamento, você só precisa estar igualando as datas, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a primeira subdivisão, que é o envio imediato. Tá? Então eu vou pegar como exemplo a tarefa FGTS e GPS. Pessoal, lembra na situação passada, na parte do envio manual, onde eu disse que tem que estar configurando as tarefas para ser enviada? Pois é, vocês precisam fazer essa configuração nas tarefas que desejam enviar também na forma automática, independente da subdivisão, sendo ela imediata ou automática por inteira, tudo bem? Pessoal, então indo lá nas configurações da tarefa, que é no menuzinho lateral, cadastros, tarefas, filtrando a tarefa desejada, iremos na parte de configurações. Aqui na parte de configurações, lembramos sempre de estar selecionando a parte de enviar tarefa ao cliente. Como agora estamos efetuando aquela primeira subdivisão, que é o envio imediato da folha, essa opçãozinha abaixo, que ela é uma opção nova no G1, enviar tarefa ao cliente assim que concluir, precisa estar selecionada e alterar. Pessoal, lembrando, essa opção selecionada, assim que concluída a tarefa, ela será enviada imediatamente, porém na data de entrega. Voltando aqui na parte da folha, vamos anexar um arquivo aqui dentro. Então, eu vou selecionar, clicar para pôr um anexo, lembrando a mesma história, tá bom, pessoal? Se a sua tarefa é FGTS ou outra tarefa que você for utilizar na folha já está configurada para integrar, não precisa anexar de forma manual como eu estou fazendo agora. Vamos colocar o nosso anexo dentro da tarefa e prontinho. Pessoal, eu vou demonstrar também com o envio do GPS, como que vai aparecer no e-mail do seu cliente.
Prontinho, pessoal. Agora aqui na tarefa GPS também está com um anexo. Para enviar para o cliente, vocês não vão precisar selecionar e clicar para enviar para o cliente. Vai ser necessário apenas concluir as tarefas. Lembrando, ambas precisam estar marcadas para serem enviadas ao cliente. E também para o envio imediato da folha. Pessoal, e no e-mail do seu cliente irá aparecer desta maneira quando você fizer o tipo de envio imediato, que é o automático também, tá? Então vai aparecer para ele certinho o assunto, o corpo do e-mail, e como enviamos mais de um arquivo de forma imediata, ele aparecerá no e-mail do seu cliente com 2 botões, né? A quantidade de botões que irá aparecer será referente à quantidade de tarefas. Então, o seu cliente conseguirá ver o nome da tarefa e o vencimento da mesma. Pessoal, agora para finalizar, a segunda subdivisão, que é o envio automático da folha completa, o que vocês precisam fazer? Primeiro, toda a folha precisa estar concluída no dia de entrega. Mesma situação, pessoal, tem que respeitar a data de entrega. Ah, mas o meu escritório sempre respeita a data de fechamento? Só deixar na parte de entrega, aqui no cadastro do seu cliente, com a mesma data de fechamento. Aí não vai ter problema algum. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui agora eu concluí toda a minha folha, tá tudo certinho. A sua folha será enviada ao cliente. Lembrando, pessoal, que essa opçãozinha aqui da folha de enviar tarefa ao cliente assim que concluir, ela precisa estar desativada, tá bom? Então, as tarefas que você quer que envie tudo de uma vez para o seu cliente nessa segunda subdivisão de envios, essa opção precisa estar desmarcada. Senão, ela irá aparecer para o seu cliente em um e-mail distinto. Pessoal, e será dessa maneira que chegará no e-mail do cliente de vocês, tá bom? Então, conforme os documentos que são enviados com o anexo, chegará para ele estar fazendo o download.